O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, sejam todos bem-vindos à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Vós que estáis aqui na Basílica e vós que estáis nos acompanhando pela Rede Nazaré de televisão, pela rádio web Basílica de Nazaré. E o nosso abraço especial para os devotos de Nossa Senhora de Nazaré, os associados da ADENASA. Caríssimos irmãos, hoje a Ordem dos Clérigos Regulares, os Padres Barnabitas, a Ordem dos Clérigos Regulares de São Paulo, a qual dirige esta Basílica, Paróquia, Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, as Irmãs Angélicas, os leigos de São Paulo, outras congregações religiosas fundadas por barnabitas, estamos em festa. A família zacariana está em festa, porque hoje nós estamos comemorando o dia de Santo Antônio Maria Zacaria, apóstolo da Eucaristia, nosso fundador da nossa ordem. Por isso hoje nós estamos fazendo a liturgia do dia de Santo Antônio Maria Zacaria. E nós ouvimos na primeira leitura, retirada do livro do Eclesiástico, do Eclesiástico, um chamamento de atenção para nós. Feliz o rico que foi achado sem mancha e que não andou atrás do ouro. Feliz quem sofreu esta prova e foi achado perfeito. Será para ele motivo de glória. Feliz quem pôde pecar e não pecou. Quem pôde praticar o mal e não o fez. O Senhor o recompensará e ele será louvado na Assembleia dos Justos. Então veja, a questão aqui não é ter riquezas, não é pecado ter riquezas. Riquezas são bênçãos, são dons que Deus nos deu. E aqui não falamos apenas de riquezas materiais, de dinheiro. Falamos também de outras bênçãos. A saúde, a inteligência, o dom de cantar, a força e a agilidade física,
São riquezas que Deus nos dá. Nos dá para quê? Para que nós, em primeiro lugar, as usemos para o louvor e a maior glória de seu nome, do nome de Deus. E em segundo lugar, como diria Santo Antônio Maria Zaccaria, para a utilidade do próximo. Então, se você recebeu uma riqueza material, espiritual, tenha isso em mente. Porque muitas vezes, quando nós estamos de posse de uma riqueza, fica fácil nós querermos usá-la para o mal, ou usá-las de modo errado. O dinheiro, a beleza, a saúde, a inteligência, a força e a agilidade física. Quantas pessoas não utilizam mal as riquezas que Deus lhes deu? Se corrompem e corrompem os outros. E de fato, a sede de ouro, a ganância, leva a muitos pecados. O ouro que deveria ser usado para o louvor de Deus e a utilidade do próximo. A saúde, a inteligência, a força física, a agilidade. Irmãos e irmãs, não usemos os dons que Deus nos deu para o mal. Não transformemos as bênçãos em maldições, porque o Senhor nos cobrará. Ele nos cobrará. Ele nos cobrará o uso que nós fizemos. Onde está a inteligência que eu te dei? O que tu fizeste com a tua força que eu te dei? Com as riquezas, com os cargos, com a nobreza que eu te dei? O que você fez? O Senhor nos cobrará. Ele pedirá satisfações. E hoje nós vemos isso na vida de Zaccaria. Como? Zaccaria, ele teve a bênção, a graça de nascer numa família cristã. A primeira riqueza que ele recebeu eram pessoas de fé, seus pais, especialmente sua mãe. Sua mãe, que ficou viúva com 18 anos. Uma viúva jovem, nova, bonita, arrecuçada. Tinha muitos pretendentes, mas tomou a decisão de viver para educar o seu filho. Então a primeira riqueza que Zaccaria recebeu foi nascer de uma família cristã. Perdeu o pai ainda pequeno, e esta mãe vai viver para criá-lo na fé da igreja, em nosso Senhor Jesus Cristo, conforme os mandamentos. A família dele não era extremamente rica, era da pequena nobreza e eram comerciantes de tecidos, então eles tinham um certo recurso, uma boa casa. Tanto é que ele pôde estudar na Universidade de Pádua. Você sabe, se hoje nós entrarmos numa universidade já é uma grande coisa, imagine há 500 anos atrás. E lá ele pôde aprender medicina. E através da medicina, indo à casa dos doentes, ele levava a palavra de Deus. Então veja, Zaccaria recebeu vários dons de Deus e os usou para o seu louvor, para o louvor do nome de Deus e a utilidade do próximo, do irmão. E ao lado da cura física, ele levava também um remédio espiritual, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também foi catequista. E do seu empenho em evangelizar, abraçou o sacerdócio, e abraçando o sacerdócio, juntou um grupo de amigos e fundou a ordem dos clérigos, ou seja, dos padres, a ordem das irmãs e os casais de São Paulo. A primeira experiência de pastoral familiar da história da igreja e de espiritualidade de casais. Você vê que ele é bastante atual, não é?
E a época de Zacarias foi uma época muito difícil para a igreja, porque a sociedade tinha sido tomada por uma corrupção tão grande que afetou todos os setores da sociedade e todas as classes sociais, até mesmo o clero. Espalhou-se um humanismo neopagão, rejeitando os mandamentos de Cristo. Espalhou-se a imoralidade na vida do povo, tanto das classes sociais mais elevadas, a nobreza, a burguesia, como das classes sociais mais desprovidas, camponeses, operários, feirantes. Todos viviam sem freio moral e ético. Mas Deus não abandona a sua igreja e suscitou, no século XVI, entre o 1500 e 1600, uma pleiade de homens e mulheres, uma geração santa no meio dos pecadores, para reerguer a sua igreja. E Zacarias fez parte dessa geração. Ao lado de São Caetano de Etienne, ao lado de São Jerônimo Emiliani, ao lado de Santo Inácio de Loyola, ao lado de Santa Ângela de Merici, ao lado de São Felipe Neri, ao lado de Santa Teresa d'Ávila e de São João da Cruz. E cada um destes tinha ao seu redor grupos de amigos e amigas, de irmãos e de irmãs, que reavivaram a igreja, combatendo os erros, reformando os costumes, renovando o fervor cristão no meio do povo de Deus. E Zacarias foi um dos primeiros brotos dessa geração santa. Naquela época, nós passamos pela tristeza imensa da reforma protestante. Lutero, querendo reformar a igreja, vai separar-se da igreja e vai levar seus seguidores juntos, rompendo a unidade da igreja. E se nós fizermos um paralelo entre Lutero e Zacarias, alguém dirá, mas os dois não são reformadores? São. Mas a reforma de Zacarias foi uma reforma com eclésia, ou seja, com a igreja. A reforma de Lutero foi sine eclésia e o pior, contra eclésia, ou seja, sem a igreja e contra a igreja. Porque Lutero queria reformar a instituição, mas ele esqueceu que a instituição é feita de homens. Ele quis tirar a trave, ou melhor, ele quis tirar o cisco do olho do irmão, mas não quis tirar a trave dos seus próprios olhos. Zacarias e os outros que nós citamos, com a igreja, fizeram a reforma do povo cristão, elevando os costumes, reavivando a vida de oração, a espiritualidade, a prática dos mandamentos, a prática das obras de misericórdia, aprofundando o estudo da doutrina e da Sagrada Escritura, vivendo uma vida de santidade, reformando o homem. Porque se eu não mudo, se você não muda, se a instituição não muda. Não adianta você trocar o nome. Se você não reforma o homem, você não consegue mudar o mundo. Muitos querem mudar o mundo, mas esquecem de mudar-se a si mesmos. Então Zacarias nos ensina isso. Cada um de nós deve se esforçar para viver o Evangelho, ter uma vida de santidade, aprender
mais da Sagrada Escritura e da doutrina da igreja e colocar essa doutrina em prática. Porque o que é a santidade? A santidade, vai nos dizer o grande mestre da teologia espiritual, do Tratado da Ascética e da Mística, Padre Tancré, o Padre Tancré é um tratado que é um calhamaço. Mas ele resume a santidade numa frase muito simples. O que é santidade? Segundo Padre Tancré, santidade é amizade com Deus. E Jesus disse: vós sereis os meus amigos se seguirdes os meus mandamentos. E foi isso que Zacarias e os seus amigos que fundaram a Ordem dos Clérigos Regulares de São Paulo e as Irmãs Angélicas buscaram a cada dia. Para tirar o cisco do olho do irmão, nós temos que tirar primeiro, nos ensina Jesus, a trave dos nossos olhos. Para santificar a igreja, para santificar o mundo, primeiro eu tenho que me santificar. Claro, com a graça de Deus. Mas como é que eu me santifico? Com a graça de Deus e com o meu esforço. 99% graça de Deus, 1% o meu esforço. E qual é o meu esforço? Qual é a minha parte? Ser discípulo, estudar a palavra, a doutrina, o evangelho, os atos, a pessoa de Jesus Cristo. E ser missionário, colocar o evangelho de Jesus Cristo em prática na minha vida. Foi isso que Zacarias fez. Se você for analisar a vida dele, você não vai ver grandes milagres. Muitos santos são agraciados com os dons dos milagres, mas isso é uma decorrência, minha gente. Não é o essencial da santidade. Santo Antônio de Pádua e de Lisboa, por exemplo. Ele biloca, ele ressuscita mortos, ele converte os hereges. Santa Teresa d'Ávila tem visões, Santa Edviges, São Francisco de Assis, tem os estigmas. Mas veja, isso são graças de Deus na vida desses santos para a utilidade do próximo. Em Zacarias você não vai ver tantos fatos extraordinários se você ler a vida dele. Mas ele viveu extraordinariamente, no normal da vida, o Evangelho de Jesus Cristo. Ele praticou a amizade de Jesus Cristo. Como? No amor ao irmão. Por isso, Zacarias deu a resposta que o jovem rico não deu. Qual foi a resposta que o jovem rico não deu a Jesus? Ele não abriu mão dos seus bens para seguir Jesus. Zacarias abriu mão do seu título, abriu mão da sua herança em favor da sua mãe, abriu mão de constituir uma família pelo casamento, de ter filhos, para se dedicar integralmente à obra da evangelização. E, em primeiro lugar, combatendo na sua própria carne o pecado, os vícios, tirando dos seus olhos a trave para poder ajudar o irmão a tirar o cisco dos olhos dele. Por isso nós podemos dizer que a reforma de Zacarias, de Caetano de Thiene, de Jerônimo Emiliani, de Inácio de Loyola, de Teresa, de Ângela de Murici e dos seus discípulos e condiscípulas é bem sucedida, porque busca reformar o homem, cada homem de cada tempo e lugar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer como Antônio Maria Zacarias, que na sua vida procurou se empenhar em viver a santidade, isto é, a amizade com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.